Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. São cada vez mais evidentes as mudanças de conceito da nossa realidade. Até há pouco tempo, há poucas décadas, a gente vivia num ambiente previsível, lento, estável. Digamos, éramos protegidos pela hierarquia das instituições. Hoje é exatamente o oposto. A gente vive num ambiente instável, imprevisível, rápido, complexo. A figura do indivíduo cresceu frente à figura da instituição e tudo isso graças às novas tecnologias de informação e comunicação que permitiram a cada um de nós estar conectado em rede, acessando tudo e a todos o tempo todo. Nesse cenário, as empresas também passaram a repensar o seu papel de atuação em como garantir o sucesso de seus negócios e um personagem ganhou importância ainda maior nesse contexto, nesse cenário, o profissional de comunicação empresarial. Pois é, para mergulhar nesse novo desafio, nessa nova visão de negócios que esse profissional pode e deve apoiar, que o Bahia da Gente recebe um cara que é craque na aplicação dos conhecimentos da nova tecnologia de informação na comunicação empresarial. É com muita honra que o nosso papo hoje é com o mestre e doutor em comunicação, Cláudio Cardoso. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Jefferson. É uma honra estar aqui com você, viu? Prazer Um grande todo prazer. Você é um amigo muito querido que eu admiro muito, um grande profissional. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. A figura do profissional, né, o profissional de comunicação empresarial já existe há um bom tempo. Você certamente começou no mundo analógico e hoje fez essa migração para o mundo virtual. Esse profissional, ele está preparado para essa nova realidade, Cláudio? Mais ou menos, né? Eu acho que é preciso talvez situar de que profissional a gente está falando, né? Eu tive uma sorte, na verdade, na vida, porque eu comecei pela engenharia e na época que eu fazia engenharia, a gente, para ganhar o nosso troquinho, ia ser programador de computador. E estou falando do final dos anos 70. Então a gente assistiu essa transformação, de certo modo, privilegiado, porque tínhamos algumas informações profissionais que nos permitiam antever algumas coisas ou mesmo experimentar no próprio dia a dia. O profissional de comunicação, digamos, estrito senso, o cara formado na comunicação... Comunicação em geral? Em geral, tanto da publicidade, relações públicas, essencialmente, né? Porque o jornalista, ele tem uma formação que a gente trata como comunicação, mas ele tem um papel destacado, ele não é exatamente um comunicador empresarial. O jornalista... O relações públicas e o publicitário. Ele lida mais com empresas. Com empresas mesmo. O jornalista tem um papel de, sei lá, manter a democracia. Ele está muito mais próximo das ciências políticas, talvez. E, evidentemente, usa a comunicação em altíssimo nível. Tem redação, toda a parte da narrativa do jornalismo é excepcional. É comunicação. Mas não é comunicação nesse sentido que nós estamos falando aqui. O comunicador das organizações. Então, esse comunicador, ele foi, digamos assim, e está sendo ainda colocado meio de surpresa nesse processo, né? Ele está de segunda mão sendo educado para esse processo. Grande parte dos profissionais hoje de comunicação, e aí foi o cuidado que eu tive que ter, o cara formado antes da forma tradicional e o novo, muita gente vem de outras áreas, muita gente vem de computação. Olha que curioso. Não tem uma formação acadêmica necessariamente na área da comunicação. Não, veja... Esses profissionais que atuam como profissionais de comunicação empresarial. Exatamente. Olha, curiosamente, os maiores publicitários do mundo hoje, ironicamente, curiosamente, são pessoas da informática, né? O Google, o Facebook, talvez sejam as maiores agências de comunicação do mundo. Mas qual é o conhecimento que eles adquiriram e que os credenciou, não é isso? Para que atuasse nessa área? Eu acho que o grande diferencial é o fato deles estarem transitando nas mídias que coletam informações e são capazes de processar essas informações. O que essas grandes agências, digamos assim, que é um mecanismo de busca ou uma rede social tem, é a informação do consumidor, das pessoas. E essas informações bem analisadas e concatenadas e articuladas revelam correlações importantíssimas para o mercado, para o consumo e para tendências e tudo isso. Ou seja, o comunicador tradicional, o que faz a escola de comunicação, há uma espécie de um pequeno atraso, digamos assim, nessa formação, porque você precisa de mais conhecimento em negócios,
e isso não é uma tradição das escolas de comunicação, mais conhecimento em desenho de processos e mais conhecimento em uso de dados. Então, toda essa tradição de uso de dados, de gestão das mídias digitais e de negócios é uma nova vertente de formação do comunicador. Quando a gente cita essas mídias sociais, essa conectividade hoje que se torna inevitável na vida de todo mundo, é fator determinante para o sucesso das empresas, para o sucesso das organizações em geral. Ou seja, foi-se o tempo mesmo em que você pensava numa estratégia de comunicação recorrendo só a um house organ. Sim. Porque, Jeff, veja que coisa interessante, né? Houve uma ruptura no formato da mídia, né? A mídia, até pouco tempo, nós tínhamos aqui televisão, rádio, impressos que dominavam todo o cenário até o meio dos anos 90, digamos assim. Eles eram de um lado só, você manda mensagem e não retorna. Hoje, obrigatoriamente, se você me manda um e-mail, eu posso retornar no mesmo e-mail, né? Então, qualquer comunicação hoje ela é interativa e isso muda completamente as coisas. Eu me pergunto até se os grandes temas que hoje estão sendo pautados, né, eles não são fruto de uma nova reconfiguração midiática. Os grandes temas sociais eu me refiro. Né? Questões, por exemplo, de emancipação social, de reafirmação social, debates que são hoje mais, assim, vêm à flor da pele, se eles não são também, vêm um pouco a reboque de um novo contexto midiático que favorece com que as pessoas possam se expressar de forma mais direta. É o que eu comentei no início, não é? Isso. A figura do indivíduo ganhou uma importância muito maior nesse contexto atual, em comparação, por exemplo, com a época analógica em que a gente estava, digamos, sob o guarda-chuva das instituições, não é verdade? E o indivíduo sem uma voz que pudesse ser empoderada, digamos assim, não sei, é uma palavra que está na moda, né? Mas o indivíduo não teria como chegar. Hoje o indivíduo com uma ideia excepcional é coisa rara e com a qualidade excepcional é capaz de pautar coisas importantes, né? Você é um craque na aplicação dos conhecimentos exatamente dessa tecnologia de informação, essa nova tecnologia, na comunicação empresarial. Maravilha. Agora, uma coisa que eu me pergunto é a figura o significado do propósito, porque hoje fala-se muito, não é? Do ponto de vista do indivíduo, que você tem que ter propósito para tudo que faz. Propósito não necessariamente objetivo a ser alcançado, não. Propósito, algo que seja inerente à sua essência, à sua natureza e tudo mais e tal. Ou seja, você está preocupado hoje com a sustentabilidade, com a colaboração, não é? Como até forma de relação de negócios, de produção e tudo mais e tal, com o bem-estar da sociedade. Até que ponto as empresas também devem deixar claro, seja para os seus colaboradores, para os seus clientes, para o público em geral, que ela também tem um propósito. Perfeito. Mas eu quero que você responda isso no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com Cláudio Cardoso aqui no Bahia da Gente. Não saia daí não. Bahia da Gente, já de volta, Cláudio Cardoso, nosso convidado, especialista em comunicação empresarial. Eu estava te perguntando no bloco passado a importância de se ter propósito nos negócios. Propósito, que fique bem claro, não aquele objetivo, digamos, de atingir lucro. Isso aí é meio óbvio, né? Mas não é desse propósito que eu falo. Propósito que se alinhe com o propósito das pessoas que hoje estão se despertando cada vez mais para esse fato, não é? De você estar conectado com o meio que te envolve, enfim. Eu acho que a gente falou, de certo modo, disso, né Jefferson? Porque quando o indivíduo ganha voz, ele vai ganhar voz também para suas opiniões, né? O seu compromisso com a sociedade, ele quer compromisso com a sociedade. Então, você não quer simplesmente tomar uma água, você quer uma água que não seja uma extração predatória, por exemplo, de um lençol freático, alguma coisa desse tipo.
Então, quer dizer, hoje o valor que você entrega, ou que a organização entrega, não é mais simplesmente um produto, uma água fresca. Você quer saber se essa extração ela se mantém. Nas próximas gerações, o que vai acontecer com isso? Como é que o vasilhame vai ser reciclado? Enfim, tem toda uma preocupação que sempre existiu, mas hoje o indivíduo ganhou muito mais voz. E os grupos ganharam mais voz, as comunidades ganharam voz. E esse propósito, uma vez claro, não é assim, transparente para a própria empresa, para o público, né, para o qual ela se volta, isso representa o quê em termos de ganho, de diferencial? Porque eu me pergunto, se todas as empresas hoje, e certamente não, estão atentas a isso, não é? Muitas vezes as empresas hoje estão muito mais preocupadas em sobreviver no mercado. A gente vê aí dados de o Sebrae, por exemplo, né, que a grande maioria das pequenas empresas não sobrevive nos primeiros 2 anos de vida, grande parte delas fecham as portas. Verdade, verdade. E também se junta a isso escândalos de organizações que todos nós confiávamos antes, né? Tudo isso vai acontecer. Mas digamos que, vamos para o a miúde, né? Digamos aquele motorista que lhe atende. Né? E ele tem um gesto diferente, ele tem uma atenção diferente, com um parente seu, idoso. Isso faz uma diferença. E isso se aplica a todas as outras coisas. Aqui na nossa amada Bahia, a baiana de acarajé, que tem uma coisa diferente, um magnetismo, tudo isso conta. Isso é marca, é o que a gente chama de marca. O comunicador é um sujeito interessante. Ele trabalha com algo que tem uma certa matemática, uma engenharia de processos, mas a essência do seu trabalho é atingir um intangível, é produzir o intangível. É algo que não é tão fácil de medir. Tem como se medir, mas não é tão fácil de medir. Então, esse a mais, esse compromisso que corresponde ao desejo dos indivíduos que todos nós temos, esse é um diferencial que faz com que os ganhos sejam fidelidade, compromisso, consideração, esses verbos. É um dos papéis também desse novo profissional de comunicação? Certamente. De definir, por exemplo, qual é o propósito da empresa e certamente. Trabalhar nesse sentido? É isso que eu chamo de comunicação estratégica, porque eu sempre aprendi que comunicação estratégica seria executar uma estratégia pré-determinada da organização. Eu entendo um pouco diferente. Acho que a comunicação estratégica ela é capaz de influenciar a estratégia da organização. Seria algo ainda um pouco impensável, mas que é um sonho, como profissional, de digamos, um comunicador de uma empresa de engenharia que desloca o local planejado dos engenheiros da construção da ponte, porque ali não seria bom. Para a imagem ou para algo que tem a ver com a marca da organização. Dizer, olha, ali vai ofender alguma relação de vista, de visão. Não é o melhor lugar matematicamente para se construir a ponte, mesmo que um pouquinho mais adiante no Rio seja mais caro. O comunicador que conseguir fazer isso, aí ele está trabalhando em comunicação no nível estratégico. Ele está pegando a marca dessa organização e criando um compromisso de imagem. A imagem ela é psicológica, essencialmente. O comunicador vai mexer sempre com a psicologia das pessoas. Tudo isso tem ciência, tem cálculo, tem gestão, tem dinheiro, tem planilha, planejamento, mas o objetivo é sempre atingir o intangível. Hoje você está dividido entre Bahia e São Paulo, Sim. Não é isso? Aqui na Bahia tem atuação na UFBA, Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Comunicação, de Administração, pós-graduação em Administração. Lá em São Paulo, está passeando pela USP. Mas tem, além dessa sua atuação na área acadêmica, uma atuação também no mercado mesmo das organizações. O que você está fazendo na prática hoje nesse mercado das organizações, Cláudio? Recentemente, eu pedi, inclusive, uma licença da universidade para poder dedicar um tempo. E, digamos, eu vou fazer 1 ou 2 destaques. Planejamento estratégico, por exemplo, de grandes empresas de energia elétrica, de comunicação, políticas de comunicação. Aí tem um destaque, a gente fez um desenho dos processos, e políticas e o modelo de gestão de um centro de inovação do Bradesco, por exemplo. Puxa, mas isso tem a ver com comunicação? Tem muito a ver com os processos que nós precisamos
conceber para formar uma rede de inovação, formar uma comunidade de inovação. Então, esse é o tipo de trabalho que eu estou envolvido, que é um trabalho um tanto consultivo. E também estou envolvido com outras coisas, que são aplicações de tecnologia de informação para apoiar as ações de comunicação. Então, por exemplo, plataformas de monitoramento e análise de mídia automático. Então, tem uma série de aplicações que misturam tecnologia e comunicação e metodologias que são utilizadas pelo pessoal de tecnologia aplicada à comunicação. Aplicação dessas tecnologias, por exemplo, para se obter informações capazes de nortear, direcionar algumas ações. Exatamente. E hoje tem uma série de organizações que trabalham com esses conceitos, né? Hoje está muito na moda, por exemplo, empresas que são espetaculares de capturar o que está se falando nas mídias sociais e fazer análises em tempo real. Ou seja, obter essas informações que se referem ao público. E que se referem à marca ou assuntos que tenham relação com a marca. Ou seja, se munir cada vez mais de dados, informação, de dados. E em tempo real, o que é mais desafiante. E mais, né, Jefferson, trabalhando o que nós chamamos de dados não estruturados. Porque até pouco tempo você trabalhava, por exemplo, matrícula e data de nascimento, saldo, nome da pessoa. Hoje você vai trabalhar textos. Como é que você classifica textos? O que é que esse texto cria ameaça à marca? Ele está falando de qual tema? Mas, por exemplo, Sim. texto, como Sim. assim? Você faz análise do texto, né? Por exemplo, você pode distribuir, você pode entregar uma certa notícia em tempo real, em 5, 10 minutos, para o diretor certo da empresa que precisa saber daquela notícia. Entendi. Então você tem que saber qual o tema que está ali dentro, né? E se você quer, eventualmente, se esse tema é crítico para a organização ou não é. Antigamente a gente fazia um clipping, não era? Só que isso levava um dia mais sofisticado. Digamos, seria alguma coisa próxima a isso. Né? Então, aí você vai entrar outros atributos. Por exemplo, passa a ser fundamental que a organização saiba quais são os seus pilares de marca e quais são os mais críticos e os menos críticos. Por exemplo, isso muda. Né? Porque é fácil perguntar, olha, Jefferson, que características descrevem você como um profissional? X, Y e Z, tá bom. E qual é a que pesa mais em número? Dê um número, 100, 50, 70? É meio estranho pensar assim, mas um pouco isso que nós estamos falando, né? E a gente está falando de uma realidade, uma nova realidade, em que os profissionais, as empresas estão, aquelas mais antenadas ou aqueles mais antenados, se esforçando para se adequar. Perfeito. Uma vez adequado a essa nova realidade, o que a gente pode esperar para um futuro próximo? Até porque essa evolução, a evolução tecnológica em especial, ocorre numa velocidade incrível. Queria ver o que você imagina para um futuro próximo, não muito distante, até para a gente poder estar vivo até lá, no próximo bloco. Daqui a pouquinho o Cláudio Cardoso de volta aqui no Bahia da Gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Já estamos aqui com o Bahia da Gente, que recebe Cláudio Cardoso, mestre, doutor em comunicação. Estamos aqui falando de novas tecnologias, quebra de paradigmas, uma nova visão de negócios, o novo papel desse profissional de comunicação. E a gente se depara cada vez mais com um possível futuro muito próximo, não é? Em que a inteligência artificial vai estar conquistando cada vez mais espaço, profissões que hoje são bem-sucedidas tendem a desaparecer, não é verdade? Enfim, uma nova visão mesmo de como lidar com essa realidade. Perfeito. Os carros elétricos, não demora, vão ser uma realidade. Enfim, o que a gente espera nessa área empresarial, nessa área da comunicação empresarial? Vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai substituir também o profissional de comunicação empresarial? É uma coisa importantíssima. Quer dizer, veja, o tema da inteligência artificial, que hoje está aí em pauta, às vezes causa uma certa incompreensão do que é uma inteligência artificial. O exemplo mais simples que eu dou para os alunos ou para pessoas próximas é uma planilha Excel.
Se você botar Jefferson e depois escrever Cláudio embaixo, se você botar um J, ele vai escrever Jefferson sozinho. Se você botar C, ele vai escrever Cláudio sozinho, basta botar o C, tá? Isso é inteligência artificial, que é um aprendizado que a máquina faz e repete padrões que já estão programados, tá? Você pode, a partir daí, fazer 1000 brincadeiras. Você pode dizer, quando escrever Jefferson em Salvador, J, ele vai dizer João, em São Paulo ele vai dizer José. Mas você pode fazer isso e levar isso ao extremo. Essa automação de processamento de informação, você pode aplicar a uma infinidade de coisas. De fato, isso está transformando a vida sem a gente perceber. Você falou do carro elétrico. Outra questão é o carro autônomo, né? E ele vai, já nas Olimpíadas de Tóquio, aí, parece que vão ter, eu não tenho o número certo, mas algumas centenas de táxis já estarão rodando em Tóquio. Sem motorista. Sem motorista. Então, já na Olimpíada de Tóquio, isso foi o que eu li, eu não tenho certeza que vai acontecer, mas está anunciado. Então, de fato, tem uma transformação espetacular. Mas tem transformações mais próximas, que já estão muito recentes, né, e muito imediatas. Por exemplo, ao invés de você pesquisar por palavra-chave em busca, você pesquisar por imagem. Você mostrar uma camisa e ele lhe mostrar camisas similares. Ou mostrar um copo e ele lhe vender copo ou água. Mas até que ponto isso pode impactar no sucesso das empresas, no sucesso das organizações? Sem dúvida. Veja, as organizações, a grande parte das organizações que sobreviveram a essas primeiras ondas de impacto, elas tiveram que reconfigurar todos os seus processos. Exemplo, a enciclopédia Barça. Diferente do Blockbuster, que desapareceu, não foi capaz de acompanhar, e o Netflix pulverizou uma cadeia de milhares de lojas, a enciclopédia Barça, ela retornou ao valor dela, que é informação e conhecimento para os jovens de ensino médio do mundo inteiro. Então eles disseram, olha, eu não fabrico livros, eu trabalho com a educação do jovem, e eles hoje fazem educação em redes digitais para as escolas americanas que assinam Barça nas suas livrarias e pelo contrário, eles multiplicaram o faturamento da empresa e descontinuaram a impressão do livro. Soube se adequar à nova realidade. Então, eu acho que o desafio é muito mais estar atento às mudanças, mas o que é mais ainda sutil, estar atento ao valor essencial que você entrega para a sociedade. E isso que eu acho que é o grande desafio, porque o valor essencial do Blockbuster não era entregar fitas cassetes ou DVDs, era fazer com que as pessoas vissem filmes em casa. A coisa não e andou. Ele perdeu espaço para quem também passou a oferecer a mesma coisa. Sabe-se lá por várias razões, né? Nós estamos falando a posteriori, né? Então todo mundo fica inteligente para falar isso. Claro que existem várias barreiras e todos nós temos condições, barreiras às vezes que impedem a mudança. E quando você diz ficar atento a essas mudanças e principalmente no seu diferencial, como é que se adquire esse ficar atento a essas mudanças? Até porque muitas dessas mudanças passam, digamos, ao largo. Sim, ao largo que eu sim. falo, as pessoas elas não têm o conhecimento suficiente para absorver, para tirar proveito Sem dessas dúvida. mudanças. Eu quis Sem dizer essas mudanças que nos atropelam, né? Que quando vê você, qual é essa realidade que eu estou vivendo agora? Eu acho que no fim vai ser tudo uma questão de repertório das pessoas, enriquecer seu repertório, né? E o que eu vou falar é quase que uma coisa já meio clichê, né? Ler, estudar, se educar, fazer cursos, acompanhar o que está acontecendo. E hoje, diferente de antes, onde as coisas estavam mais estabelecidas, como você disse, você sabia que jornalismo era em tal local, TV era em tal local. Hoje você tem, esse repertório tem que lhe ajudar a você selecionar a sua fonte de informação. Até porque está tudo... E tem muita, né? Exatamente, e tem muita informação hoje que não é mais tão confiável, né? Então você tem que selecionar a sua fonte de informação, mas para isso, de novo, cai no repertório também, da capacidade de você selecionar a informação. Mas eu diria que acompanhar, ler atentamente e escolher boas fontes de informação sobre o que está acontecendo, existem especialistas em mudanças e inovação, é muito importante. E eles emitem relatórios e, às vezes, mensais do que vai acontecer, tendências, é muito bom. Agora, claro, ler inglês é muito importante nesse mundo, né? Isso é indispensável, praticamente. Você que é um acadêmico também, apesar de ter pedido licença aí, você falou, mas
certamente está com o pé na área acadêmica. O que está se ensinando de novo nesse contexto da comunicação, em comparação com o que eu, por exemplo, aprendi nos anos 80? Puxa, tem muitas coisas, né? Por exemplo, eu queria destacar uma coisa. Mensuração, por exemplo, né? Não se falava de mensuração de comunicação, é uma dificuldade muito grande, né? Então, hoje a gente, por exemplo, tem métodos de mensuração. Antes você media o que você entregava, o output, sei lá, clipagem, né? Então, é o que você entregou, os anúncios que você publicou. Hoje você sabe que isso aí é só entrega. Hoje você mede reação, é uma segunda, ou seja, se tem likes, se você compartilhou, se você enviou. Depois você mede também o resultado, ou seja, você gerou vendas, você gerou conversão de alguma coisa. E por último, você gera um impacto, que é a marca mais perene que você quer gerar. Então, simplesmente o estabelecimento desses métodos simples assim, são essenciais para o comunicador de hoje poder acompanhar ele. O que é importante, eu acho, para o comunicador, e o que algumas escolas já estão atentas, é ensinar ferramentas ágeis para o profissional poder acompanhar, planejar de uma forma mais rápida e poder entregar seus produtos de uma forma mais assertiva, mais rápida, mais coerente com esse mundo. Né? Esse papo aí dá margem para a gente ficar conversando aqui uma semana 6 programas, inteira. Né? Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, para esse profissional que está inserindo agora no mercado, atento a essas novas tecnologias. Como é que ele pode, a gente já falou muito sobre isso, claro. Mas enfim, um toque seu, pessoal, para, olha, você vai se dar bem se... Eu acho que o comunicador tem que entender minimamente como funcionam os negócios. O comunicador tem que entender qual é o papel da comunicação em nível estratégico para apoiar a realização desse negócio. O comunicador que tem isso em alto nível, ele é capaz de depois chamar pessoas que apoiem ele nas ferramentas, nos instrumentos. Mas o cara que tem uma visão de como o negócio gera valor, e como a comunicação é um diferencial para essa entrega de valor e foca o seu trabalho neste apoio, eu acho que esse cara vale muito. Cláudio, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Feliz aqui com esse papo super rico. Muito obrigado mesmo. Cláudio Cardoso, mestre, doutor, especialista em geral na área da comunicação. Levando esse papo conosco aqui no Bahia da Gente. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.